eu não criei filho no mundo, não coloquei filho no mundo pra ser vítima. Levanta, luta, anda que você vai conseguir, sabe? Chega, agora eu vou fazer o cabelo dentro de casa. E daí eu tive a notícia de que a minha mãe adoeceu. No dia 7 a minha mãe adoeceu. No dia 14 ela foi internada. E no dia 24 ela veio a óbito. Rápido. Né? Foi muito rápido. Muito rápido. Eu até contei a história dela assim, em um outro podcast, né, que eu fui. Foi uma coisa assim, a minha mãe, ela sabia que tudo aquilo ia acontecer. Ela previu aquilo, assim, sabe? Então, foi muito rápido. Só que eu não acreditava em Deus até acontecer tudo isso, né? E naquele dia que a minha mãe faleceu, eu recebi uma carta que dizia que era a carta para uma filha. Eu guardo essa carta com muito carinho até hoje. E ninguém sabia do que estava acontecendo. Então não tinha como saber que minha mãe estava internada, que tinha falecido, eu recebi essa carta. A partir daquele momento eu comecei a acreditar em Deus. Você recebeu de quem a carta? De uma pessoa aleatória, assim, da internet. Veio e te entregou uma carta. De uma mãe para uma filha. Que coisa. A carta para uma filha. E ali eu recebi todo o relato do porquê que eu não podia me despedir da minha mãe, mas que ela sempre estaria comigo. Gente, eu nunca mais me senti sozinha. Eu nunca mais desconfiei da presença de Deus. Eu nunca mais desconfiei do propósito que eu tinha para as pessoas. E ela me deixou uma lição muito forte, que era ajudar as pessoas. Sim, lá naquela situação, né? Quem come no chão é você, né? As crianças vão comer aqui. A vida inteira minha mãe sempre foi assim, sabe? De acolher todo mundo. Não existia ex lá em casa. Ex virava parte da família, que tinha que se associar. Agregado. Entrando, agregado. Agregado. Então, era uma coisa assim que era muito linda, assim, o que ela fazia, sabe? E daí eu falo assim, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que no dia 24 do mês seguinte que ela havia falecido, eu tava em Belém do Pará, pela primeira vez na minha vida, dando um curso que eu não sabia como dar curso, porque eu não sabia nada de cabelo. Porque até então fazia somente progressiva. Alisava o cabelo, fazia prancha. Eu não fazia nada no cabelo. Então, aos 29 anos, quando eu perdi minha mãe, eu comecei a mexer com o cabelo definitivamente, sabe? Até então, eu fazia os meus bicos aleatórios. Como se ali fosse o ponto de virada. Ali foi o ponto de virada. Ou de partida. Ali eu sinto que a minha vida meio que deu uma recomeçada. E tudo começou a se modificar muito rápido. E desde então a minha vida não parou de se modificar muito rápido. Até que em fevereiro de 2019, eu fui travada na minha vida de novo, onde eu quase venho a óbito, que eu fui internada. E saí do hospital 45 dias depois. Passou um mês e pouquinho. Mês e meio. Usando uma bolsa de ileostomia. Ileostomia. E daí só me veio uma frase na cabeça assim. Ela falava assim, olha, eu não criei filho no mundo, não coloquei filho no mundo para ser vítima. Levanta, luta, anda que você vai conseguir, sabe? E daí eu só colocava aquilo na cabeça, o que eu vou fazer da minha vida, assim, sabe? Mas foi do nada? Você tava bem? Eu achava que eu tava com infecção urinária. Tá. E na realidade não era infecção urinária, porque eu tava tomando aqueles remédios, se automedicando, né? Porque eu não tinha plano de saúde. E daí tinha acabado de fazer um plano de saúde fazia 2 meses. Então eu tava esperando aquele prazo de 3 meses, 6 da meses carência. pra fazer consulta. Pra começar a fazer os exames. Só que eu tava passando tão mal que eu fui na emergência. Quando eu cheguei na emergência, eles falaram, isso não é infecção. Você tem algum problema no apêndice, alguma coisa assim e tal? Eu falei, não tenho nada, eu nunca senti nada. Na realidade, eu sentia tudo, só que tava amortizado. Mascarado com o que você ia tomando. E eu já tava tendo muitas crises de ansiedade, tive uma crise depressiva, não sabia o que era, porque na época você não sabia o que era isso. 2019, depressão. Ninguém falava de depressão, assim, abertamente, né? A não ser vocês. É verdade. Tentando colocar Matusalém tava lá, falando sim. A não ser vocês, porque assim, de resto, ninguém falava de depressão. E se você falasse, você tava doido, né? Eu tive uma crise, assim, muito grande. E daí eu... Você sentindo dor. E achando que era infecção urinária, tomando um antibióticozinho ali que o vizinho falou e mascarando aquilo. Isso. Aí você entrou no hospital. Emergência. Aí entrei na emergência...
Porque inchava demais, assim, o lado útero, de assim, e tal, né? Aí eles fizeram uma ultra, eles falam, isso não é infecção urinária. Quando eles foram fazer os exames todos, né, que tem exame de tinha sangue, ser feito, nas ultras também, viram que era um mioma de quase 18 centímetros que estava comprimindo a bexiga. Por isso você tinha a sensação. A sensação como de se fosse uma infecção urinária. Isso. Aquele xixi curtinho. Isso, exatamente. Quando eles abriram para fazer a cirurgia, aí viram que estava tomado de endometriose, daí tiraram parte do meu ovário, tiraram a apêndice que estava sendo estrangulada, tiraram várias coisas ali de dentro. Numa única cirurgia. 4 dias depois, aí tiraram um pedacinho do intestino também, próximo ao Nossa, reto. então você tinha endometriose. Aquele intestino. troço Tava tomado. Você devia ter dores horrorosas. Não sentia nada de dor. Nada. Nada. A menstruação normal, aquela coisa tudo normal. E a primeira pergunta, como é a tua cólica? Não tenho. Não tenho cólica, eu não sinto cólica. Aí eu falei, nossa, que isso, né? Aí eu sentindo aquela dor toda, foi pra cirurgia. 4 dias depois, eu comecei a entrar em estado febril. Arritmia. Ainda no hospital? Ainda no hospital. Muita febre, não estabilizava. No dia que ia ter alta, não estabilizava. Aí tive uma primeira... parada. Um princípio de parada, né? Septicemia. Um monte de enfermeiro, só lembro dessa cena, um monte de enfermeiro entrando no quarto e tirando as pessoas que estavam comigo do quarto. Tiraram todo mundo e limparam, assim, um quarto só enfermeiro, muito enfermeiro. Aí eu falei, o que tá acontecendo? A gente vai ter que te levar pra mais exames. Me botaram na UTI pra analisar o que estava acontecendo. E eu não podia fazer aquele exame de contraste, porque eu tenho alergia a iodo, né? A camarão. Não podia fazer o exame de contraste. Eu sei que daí, no dia seguinte, deu aquele pico de novo. Quando deu aquele pico de novo, me mandaram de novo pra tomografia. As fezes já estavam no pulmão. Tinha rompido o intestino. Você fez septicemia. Aí foi só assim, ó. Eu só lembro dele falando assim, ó. Você quer ligar pra alguém? Eu falei, não, eu não quero ligar pra ninguém. Doutor Bruno, que me atendeu. Doutor Bruno Rangel, salvou a minha vida. Esse médico não foi um médico. Ele foi um anjo. Foi um anjo. Porque ele cuidou de mim. Eu não sei se ele cuida de todo mundo dessa maneira, mas ele cuidou de mim como se fosse uma pessoa da família. Ele cuidava dos meus choros, da minha dor e me deixava muito tranquila. Ele tinha uma voz muito tranquila. Você quer ligar pra alguém? Você quer que eu passe algum... Não foi ele que perguntou de ligar, não. Foi as pessoas que estavam preparando pra fazer cirurgia. Ele foi aquela pessoa que te dava o porto seguro. Não, aquela coisa assim, sua mãe tá viva, não, quer ligar pra ela. Mas eu não tava tendo dimensão do que tava acontecendo, eu entendi, né? Não, você não tava tendo dimensão nenhuma. Assim, eu só fui saber mesmo, assim, da gravidade. Deus ampara os inocentes. Nossa. Muito mais. Eu só queria voltar a trabalhar, porque tinha salão pra tocar, aquela coisa toda, né? E daí, eu lembro que daí a gente passou pela primeira cirurgia, e eu lembro só de ter acordado na UTI, em pleno carnaval, ter acordado na UTI, então tava aquele caos, né? Porque carnaval. Carnaval, imagina. Tava na UTI e eu vomitava muito, só que daí eu já tava com cano em tudo que era lugar e com então fralda. Você ficou em coma durante um tempo. Eu não cheguei a ficar em coma. Eu fiquei na UTI sedada. Provavelmente. Eu me alimentava por um negócio, sonda. uma sonda e um cano pra fazer a aspiração. A broncoaspiração. Então, até aquilo, assim, eu falava, não vou passar esse cano, sabe? Tipo, tinha que fazer... era assim, gente, eu não conseguia me movimentar porque tinha coisa em tudo que é lugar, assim, sabe? Fora que eu acordei com a bolsa de ileostomia pendurada. Né? Então, tinha dreno em tudo que era. Era uma coisa assim, olha, era horrível. E eu fiquei 9 dias na UTI, à base de um remédio chamado Nubain, que é mais forte do que a morfina, né? E ele só durava, o efeito dele, 2 horas no meu corpo. Normal, das pessoas dura muito, a pessoa capota, e a dor era tão grande que ele não fazia efeito. Mais efeito. E daí, ele chegou e teve uma conversa muito séria comigo. Ele falou, olha só... Doutor Bruno. Doutor Bruno.
Se a gente continuar usando medicamento, teu intestino não vai voltar à motilidade. A gente precisa que ele volte à motilidade para essa bolsinha começar a encher. Você precisa começar a trabalhar, evacuar. Né? Aí eu falo, como é que eu vou ficar sem isso, né? Eu falei, não, tá bom. Chama a fisioterapeuta, eu vou levantar dessa cama. Aí eles falavam assim pra mim, ó. Você tem que andar 250 metros por dia. Era só isso. O que é 250 metros? Nada. Sim, mas no estado que você estava, não era bem assim. Queda de pressão. Exato, era uma coisa assim. E tu tinha que andar sempre com alguém te apoiando, né? Aí eu falei, não, beleza, então eu vou andar esses 250 metros. Recebi alta da UTI e fui pro quarto. Não voltava a motilidade. Tive que passar por outra cirurgia. Porque a gente teve que fazer mais um rasguinho no intestino para começar a voltar. Uhum. Quando saiu pela primeira vez, foi uma festa que vocês não têm noção. E daí eu falava lindo, só pra ele assim, ó, eu preciso ter alta dia 26. Não, porque dia 27 é meu aniversário. Eu não quero passar aqui dentro. Ele, tá bom, a gente vai dar um jeito de você ter alta e tal. Aí eu olhava para aquele negócio para me alimentar dentro do hospital e era a mesma coisa que saía. Exatamente, Eu não consigo. Eu sei que eu recebi alta, daí eu fui para casa. Na primeira noite correu tudo bem, na segunda noite obstruiu. E eu roubei do hospital. Olha que nome feio de falar, né? Roubei do hospital a sonda que passava com agulha para poder puxar. Quando obstruiu em casa, eu abri, botei aquela sonda no meu intestino e eu mesmo fazia a limpeza. Ele falou, depois que a gente se viu novamente, ele falou, você não tem noção do risco que você correu de perfurar o teu intestino. Exatamente. Só que eu não queria mais voltar pro hospital, gente. Era um medo, né? Eu tinha muito medo. E a partir dali eu desenvolvi uma crise de ansiedade, um trauma de lugares fechados, assim, uma coisa assim absurda que, nossa, foi horrível. E daí, logo em seguida, eu consegui voltar, porque eu trabalhei com essa bolsa, né? Bastante tempo. Aí, logo em seguida veio a pandemia. Eu era do grupo de risco ainda nessa época, sim, né? Com certeza. E daí, logo em seguida veio a pandemia. E daí... Você isolou de novo. Me isolei de novo. E daí eu tive uma das crises mais bizarras que eu já vi na minha vida. De ansiedade. E daí foi onde eu comecei a terapia. E daí a minha vida começou a mudar um pouquinho, né? Isso, porque 2020 ou 2019, final 2020, de 2020. Final de 2020 para 2021. Aí eu fiz terapia com um terapeuta por um tempo e depois eu parei, que não estava dando mais o resultado assim que tinha que dar, porque tinha um limite ali, né? Dentro da TCC, né? Porque se trata muito o comportamento do teu momento ali, o que você tá vivendo. Você tinha que estancar aquela hemorragia de ansiedade. Aí eu falei, não, eu preciso aprofundar mais isso, vou procurar uma psicanalista, né? Porque a Dani é psicanalista, então eu falei assim, é diferente, né? O tratamento. Falei, pronto, agora sim. E daí, tudo linka, inclusive, com a profissão, porque... Com a profissão. Foi tudo como nessa... se tudo fosse esse sendo preparado, que você tem hoje.